Olá, gente do canal do YouTube Torcedor Fanático 3, estamos aqui de volta gravando mais um vídeo, tá bom? A gente aí agradece seu carinho aos inscritos, a todos aí que nos acompanham. Torcedor Fanático 3, esse é o canal, você divulga, comenta, compartilha, se inscreve aí, dá o like, nos ajuda, tá bom? A gente vai aí, sempre que puder, mandar um abraço para os nossos inscritos, ver se você pode aí deixar seu nome, tá bom? A gente tem aí o Hugo, tem alguns outros inscritos aí recentemente e a gente vai anotar aí, vai depois mandar aquele abraço, tá bom? Você possa divulgar, curtir, comentar, compartilhar nos grupos daí, seu, da família, ou quem gosta de futebol, de esporte no geral, tá bom? A gente vai trazer aqui notícias do Vasco da Gama, o Vasco da Gama, e teve uma agenda extensa aí, com certeza. Depois do jogo aí com o Corinthians, um jogo bastante importante para o Vasco aí, e também o jogo da Sul-Americana, tá bom? O grupo G, o Vasco se encontra em primeiro lugar, né? Do último lugar para o primeiro lugar, o Vasco aí está em primeiro lugar no grupo da Sul-Americana, grupo G. Vasco, primeiro lugar, 4 pontos. O segundo lugar, Olímpia, 4 pontos. O terceiro lugar, o Dax italiano, 4 pontos. E quarto lugar, Barraca Central, 5 pontos. Ou seja, a gente está aí acompanhando esses jogos, e o Vasco aí venceu, né, esse jogo aí contra o Olímpia em São Januário, né? Isso é uma vitória bastante importante na Sul-Americana, uma equipe bastante de ponta, né? A equipe do Vasco está aí bem preparada. Eu creio que pode muito mais do que isso. O treinador, ou seja, o técnico Renato Gaúcho, aí preparando a equipe, levantando a equipe, trazendo aí muita sorte, preparando a equipe para jogar aí contra outros times e trazendo a vitória e saindo aí, ou seja, da zona aí do fundo, ou melhor, debaixo da tabela, e trazendo o Vasco, o gigante da colina, para ir o meio da tabela aí e com certeza subir mais e mais. É o que a gente deseja para o Vasco, né? O Vasco venceu o Olímpia por 3-0 em São Januário, gols de Adson e 2 assistências, né? Ou seja, ele deu assistência aí para os dois gols, e fez um gol também, o Adson aí, que vinha com um jejum de gols aí desde 2023, né? A gente vê a crítica aí esportiva falando que ele teve aí lesões, teve algumas coisas, lesões ou seja, se veio aí se ter problemas com a parte aí de lesões, e tá aí voltando, com certeza, muita sorte para ele. Ele fez aí um gol e também deu 2 assistências. O Renato Gaúcho não pôde estar nesse jogo, né, contra o Olímpia na Copa Sul-Americana, ou seja, não participou porque ele aí não foi pro jogo aí nos primeiros jogos da Sul-Americana e foi aí advertido, ou seja, foi suspenso por 3 jogos na Sul-Americana pelo Vasco. A Conmebol aí puniu ele com 3 jogos sem ele estar presente, né? Ou seja, aí não sei porquê, né? Os críticos aí têm falado não sei porquê, mas aí a importância do técnico estar aí presente nos jogos, né? Isso aí serve de exemplo a muitos técnicos aí. Ele não sei porque ele não pôde, mas ele foi punido, e ou seja, o auxiliar que estava aí junto com a equipe do Vasco. E aí é importantíssima o importantíssimo trabalho do auxiliar, do técnico, porque o Vasco aí está tentando, ou melhor, se levantando, se erguendo, uma equipe muito boa, uma equipe com muita tradição, muita história, ou seja, o Vasco da Gama tem história e pode ser um dos grandes da tabela aí, da classificação e do início da tabela aí, e na parte de cima da tabela pode aí subir mais e mais, tá bom? Então, a 14ª rodada vai ter aí o Vasco, próximo jogo, Flamengo e Vasco no Maracanã, vai ser um jogaço aí. A emissora principal do país vai estar aí transmitindo, eu creio, o Maracanã deste domingo, o jogo aí da Sul-Americana. O Vasco ganhou, e aí isso é bastante importante para que o Vasco possa jogar aí contra o Flamengo, com essa vitória, ele aí tendo muita importância, muita moral aí para jogar contra o Flamengo neste domingo. Muita sorte aí pro Vasco. O Vasco pode aí ganhar, vencer a equipe do Flamengo. Tem uma equipe muito boa, o técnico aí
trabalhando, fazendo um trabalho belíssimo, importantíssimo, e que o Vasco possa vencer o Flamengo neste domingo. Vamos trazer aqui esse último jogo do Vasco. O Corinthians pode ser punido por provocações, né? O jogo aí com o Corinthians na Neoquímica Arena, é o último jogo aí. O STJD vai com certeza punir, porque o Corinthians colocou uma frase de provocação, né? A seguinte frase foi no dia do jogo, né? Por provocação, o STJD vai punir com certeza o Corinthians. Então, Itaquera virou baile. Então, isso é uma frase que provoca aí a torcida e provoca aí muitas coisas com essa frase. Então, o STJD vai punir aí. A gente viu essa notícia e estamos trazendo aqui para que a gente possa aí ser exemplos, não tá provocando as torcidas rivais, nem a qualquer outra torcida, né? Isso é muito importante. Aí com certeza o Vasco vai ser, ou melhor, o Corinthians vai ser punido por provocação na Neoquímica Arena, né? Foi um jogo aí que foi muito tenso e o Vasco aí, depois desse jogo, vence aí contra o Olímpia, né? Aqui em São Januário, um jogo importantíssimo pela Sul-Americana. E também o jogador Thiago Mendes sofreu uma grave entrada nesse jogo contra o Corinthians. O lance poderia ser punido, né? O jogador do Corinthians, e não foi. O Thiago Mendes sofreu esse grave lesão, ou seja, entrada, e não foi, o jogador do Corinthians não foi penalizado. Então ele se queixou muito dessa entrada e ele reclamou, né? Isso foi um absurdo, né? Era para o juiz, ou seja, ter marcado a falta, ou seja, punido também o jogador pela entrada gravíssima. Todo mundo, muitos críticos estão falando, e também a gente apoia, né, para que não possa prejudicar outros jogadores. As entradas que os jogadores em jogos faz contra o outro, podendo prejudicar os futuros jogos do jogador, né? Então a gente é contra isso, contra essas entradas e contra esse momento aí que o juiz não penalizou o jogador do Corinthians, né? Isso é um absurdo que a CBF, ou seja, possa rever isso também. Isso é importantíssimo para que o futebol possa aí ter o seu brilho, né? Com certeza, não é com jogadas pesadas contra o outro, né? O jogador, isso aí não vai levar a nada. Então, ainda mais o jogador ainda foi denunciado, né? O jogador do Vasco, ou seja, o Thiago Mendes, foi denunciado por declarações, ou seja, ele deu uma entrevista e falou sobre, criticou a arbitragem e foi denunciado pelo o STJD, né? Um promotor, não sei nem quero saber o nome dele, mas que ele foi denunciado porque ele criticou a arbitragem. E aí o STJD, não sei, houve essa denúncia aí. Possivelmente, eu não sei o que é que vai dar isso, mas não vejo nada de difícil, mas aí a STJD aí achou que foi não sei o comentário, mas foi prejudicial para os juízes, né, que apitou. A gente vê muita deficiência nos juízes, as marcações, aqueles lances que às vezes são muito polêmicos, outros não, e às vezes a gente vê o juiz não marcar, outros eles marcam, outros não, e assim sucessivamente. Então muitos erros por não marcar, também erros por marcar situações que não vêm ao caso de ser marcada ali pelo juiz, e às vezes a gente vê muito isso. Então isso é o Brasil, né? O Brasil de todos brasileiros, né? Infelizmente aí a gente não sabe o que é que vai acontecer aí daí pra frente. Muita sorte pro Thiago Mendes. Ele não foi, ele recebeu essa entrada, né, de um jogador do Corinthians, mas não foi marcado aí pelo juiz, infelizmente, para que esse jogador fosse punido, mas não aconteceu. E aconteceu ao contrário, o Thiago Mendes, por criticar o juiz,
foi denunciado, e ou seja, muita sorte aí pro Thiago Mendes, que ele não possa receber nenhuma punição, ou seja, deveria ter sido a punição para o jogador do Corinthians. É aqui a minha opinião também, importantíssima aqui no meu canal, ou seja, no canal que a gente está aqui trazendo notícia, e a gente está aqui opinando, que a gente tem com certeza a livre e espontânea vontade de opinar, que a gente somos ser críticos, seres humanos, e temos nossas opiniões. Então a gente está aqui para trazer algumas informações e muito mais, e também da nossa opinião, que estamos com a nossa oportunidade de dizer aqui e falar abertamente. Então, você que está aí acompanhando nosso canal, muito obrigado. Curta, divulga, comente, compartilhe, se inscreva aí, a gente agradece. Um abraço a todos os inscritos novos, os que estão se inscrevendo, a todos um abraço aí do nosso aqui canal, e avante aí o Vasco da Gama, muita sorte aí contra o Flamengo neste domingo, clássico aí no Maracanã, vai mover aí muito o Rio de Janeiro, né? Também a gente passou aí por feriadão de Tiradentes, feriadão da Semana Santa, então estamos aqui gravando, acompanhando o Vasco, e também esse feriadão agora de 1º de maio, dia do trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores, a todos que são profissionais liberais, aqueles que têm a sua profissão, aqueles que são o merecedor aí do nosso aplauso, dos nossos parabéns, né? Muito parabéns para todos os trabalhadores. Feliz dia do trabalho nesse 1º de maio, né? A gente agradece aí o seu carinho. Então, temos aqui também a última notícia aqui de plantão, a contratação do Vasco, né? O novo reforço Ener Valência, né? Reforços que chegam aí pro Vasco. A gente traz aqui a última notícia de plantão aqui do Vasco, do Gigante da Colina, tá bom? A gente agradece o carinho a todos. Torcemos pelo Vasco, que ele possa cada vez mais melhorar os jogos, e muita sorte para o Renato Gaúcho e toda a sua equipe. Um abraço a todos, até mais.